Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, prazer imenso aqui estar com todo mundo. Nosso segundo episódio do IoT GoCast. A gente está muito feliz. Hoje a gente vai trazer alguns insights e falar para vocês coisas a respeito de investimento. Então você que é um investidor, você que tem a intenção de transformar sua carreira, ou você que é um startupeiro, está começando, você vai saber como que funciona a cadeia de investimento, como é que funciona a transição de carreira, como é que você vai fazer para você investir ou para você receber o investimento. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que muita gente conhece, eu tenho certeza que vai conectar com muitos de vocês. Luiz Fernando Palermo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E para entrevistar aqui o Palermo, para a gente trocar toda essa ideia, eu tô com o Guilherme Poloni, ninguém mais, ninguém menos do que um dos grandes especialistas também. Poloni, dá um oi pro pessoal. Obrigado, pessoal. O segundo episódio, meu nome é Guilherme Poloni. Palermo, nosso ilustre convidado. Estamos trazendo ele aqui. Palermo, se apresente para nós, falando um pouco da sua trajetória, quem é você. Legal. Obrigado por ter vindo no nosso IoT GoCast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, prestigiando aí esse canal que já começou com muito sucesso, né, e só vai decolar daqui para frente. Isso aí. Bom, minha história, eu sou engenheiro mecânico formado pelo Mackenzie, né? Depois de formado fui trabalhar numa empresa de CAD/CAM, para quem não sabe, CAD/CAM é computação gráfica, lá nos final dos anos 80, e hoje em dia você faz computação gráfica no celular. Antigamente eram estações específicas para isso, computadores grandes, com mesas, tablets gigantes, para você fazer o que hoje você faz em segundos no computador. Exato. Depois de 10 anos nessa empresa, eu mudei de ramo, fui para o ramo de telecom, né? Mais especificamente no ramo de call center. Fui trabalhar numa empresa que era líder no mercado de soluções para contact center e trabalhei lá durante 20 anos. Né? Nessa trajetória, eu também fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, especializado em empreendedorismo. E foi daí que começou a sementinha para empreender. Né? E depois de 20 anos, numa conversa com um amigo, ele me apresentou uma outra solução de contact center, que é o que a gente representa hoje, a Five9, e daí saiu a Nuveto, que é a empresa que a gente tem hoje, né? Hoje é um grupo, não é só uma empresa, e nasceu assim. Hoje a gente está há 7 anos daquele bate-papo que a gente teve, e um dos frutos é exatamente a Fuse IoT, que é uma empresa focada em IoT, que também está fazendo muito sucesso aí no mercado. Então, Palermo, eu queria saber e falar para o pessoal, tem uma dúvida, né, a respeito da transição de carreira. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos também na mesma empresa que você, e eu desenvolvi todo o meu background de desenvolvimento, de eletrônica, de telecom, durante todos esses anos. Fiz muitas implantações, né, trazidas por você dentro do mercado, implantações de call centers gigantes e importantes para todo mundo. E eu lembro que quando eu decidi sair do mundo corporativo, né, depois de 20 anos trabalhando no mundo corporativo, eu tive um insight, eu falei, eu vou virar empreendedor. Eu sofri e, ao mesmo tempo, eu tive grandes logros, né? Eu tive grandes alegrias. Hoje eu não me arrependo, e eu costumo falar, quem bebe da água do empreendedorismo não volta mais, né, a querer outra carreira, outra forma de querer viver a vida. É muito bom, apesar de todas as dificuldades. Mas conta pro executivo que está assistindo a gente, que está pensando hoje, pô, será que eu troco a minha carreira de diretor? Será que eu invisto numa startup? Será que eu viro investidor, eu viro empreendedor, abro o meu negócio? Quais são as dificuldades? Conta pra gente como que foi ter passado todos esses anos numa empresa, numa cultura corporativa extremamente forte, lidando com processos, com organizações, com times, com diferentes tipos de pessoas,
e de repente você tá sozinho numa mesa, você e o computador, e buscando cliente, você tendo que empreender. Como que foi a sua transição de carreira, assim? Como que você se sente hoje? Você se arrepende ou você ainda enxerga um futuro bom? Legal, boa pergunta, Murilo. É impressionante porque é uma transição, para quem está na área executiva, é uma transição difícil, né? Porque dá muito medo. Você está numa estrutura, né? Você está numa empresa gigante, uma estrutura te apoiando, e você vai cortar isso, né? Como se cortar o umbigo, o cordão umbilical. E vai começar do zero, né? Eu tive a sorte de me associar ao Marcos, né? Que já tinha uma estrutura, então a gente começou do zero, mas tinha um apoio jurídico, um apoio financeiro das áreas jurídicas e financeiras da outra empresa que ele já tinha. Então isso ajudou. Mas falando em trazer a Five9 para o Brasil, era tudo do zero. Five9 não estava no Brasil, a Nuveto não existia. Então, você bater na porta dos primeiros clientes, né, das primeiras empresas que você vai visitar, com o nome de uma empresa que não existia e o nome de uma empresa americana que não está no Brasil, é difícil. E olhando agora, 7 anos depois, valeu muito a pena, né? Hoje a gente tem dezenas de clientes, tem não só a empresa, a Nuveto, focada na Five9, como outras duas para o mercado brasileiro, montando a quarta agora. Legal. Então, não me arrependi de jeito nenhum. Mas é uma decisão difícil, porque você tem você está estabilizado numa empresa, ganhando o seu salário, que era um salário muito bom, né, para um diretor comercial de uma multinacional, e não é fácil tomar essa decisão. Mas não me arrependo de jeito nenhum. Muito bom, muito bom. Poloni, antes de você fazer a pergunta, que eu sei que você tem um monte de pergunta aí também, cara, só para fazer um pequeno pano de fundo, dar um contexto para vocês, quem me fez realmente empreender, tomar coragem e me lançar de uma vez no mercado sem medo de bater no chão quando eu pulei, foi o Palermo. O Palermo me encontrou numa situação pessoal bastante difícil. E por isso que eu falo, né? Quando o investidor procura alguém para investir, ele não olha só para a empresa, ele olha também para a pessoa. E eu acho que é o grande pulo do gato para quem quer investir hoje, você não comprar a ideia da pessoa, porque a ideia da pessoa com o tempo vai vencer, né? O prazo vai se extinguir. Mas o caráter, a dedicação, a forma como a pessoa faz as coisas é algo que é diferencial. Eu sou muito grato porque eu vim, o Palermo e o Marcos, né, vieram num processo de lapidação do meu profissional, tiveram muita paciência comigo, agiram como uma verdadeira família, me dando todos os insights, me mostrando todo o caminho. Então, feliz você que no seu caminho de startup, de empreendedor, encontrar um investidor que não seja somente um smart money, que não seja somente um anjo, mas que seja também um father, um investidor pai, né? Que pegue na sua mão, te corrija quando precise ser corrigido e que faça você avançar da forma mais estruturada possível. Então, eu também, com todas as dificuldades e com todos os medos, eu aprendi uma coisa dentro do mundo do empreendedorismo e eu aprendi lá dentro. Primeiro você faz e depois você pede desculpa. Então, antes de pedir licença, é melhor que você peça desculpa, né? Então, obrigado, Palermo. Eu queria fazer esse agradecimento público aqui, porque diferente de muitas outras pessoas que passaram na minha vida, você realmente acreditou em mim. E acredita até hoje, né? Isso é o que é o mais legal. Agora que a gente está realmente na fase de dar aquela porrada que todo startupeiro, todo investidor sonha, e a gente está podendo vir aqui contar essa história. Obrigado de verdade. E, em paralelo, eu tenho ainda uma honra dupla, porque o Poloni foi o cara que me descobriu no mercado de IoT, né? E o Palermo foi o cara que investiu no Murilo para estar no mercado de IoT. Vai lá, Poloni. Obrigado, eu precisava falar. Não, Palermo, a sua apresentação ela é sensacional, a sua história, né, como investidor. Agradecer, porque, de fato, é um mercado que precisa muito
das pessoas que confiem, né, no mercado, confiem que essa é uma tecnologia, vejam também que tem valor em tudo. É um valor financeiro, também são valores que você vai construir algo para a sociedade, deixar uma sociedade mais digital também, o IoT em si, a colocar a internet nas coisas para deixar as coisas mais funcionais, para que você consiga ter uma mensuração, né, os KPIs mais bem definidos. Eu já deixando uma pergunta que você falou, que você estava ali fazendo um empreendedorismo de fato, de investimento, você chegava nessas empresas com qual ideia que você chegava? Assim, eu gostei do seu negócio, vamos avançar com isso? Como que era o seu feeling de eu vou investir em você e não naquele outro, não naquele outro? Como que você pensava nisso? Na realidade, tudo começou, né, como eu comentei, né, trazendo a Five9 para o Brasil, que já era o mercado que a gente estava habituado a trabalhar. Né? 20 anos de contact center naquela época, a gente viu um potencial em trazer essa solução para o Brasil. Mas falando especificamente de IoT, o mundo IoT, a gente entrou por conta do Murilo. Né? A gente contratou o Murilo para trabalhar na Nuveto e participar da área técnica da Nuveto. Num almoço com o Murilo, a gente descobriu que, além dele ser apaixonado por IoT, né, que fez ele até tatuar IoT no braço, ele entendia muito. Então, o olhar de empreendedor funcionou nesse momento, né? Porque a gente olhou para ele e falou assim, cara, precisamos criar uma área dentro da Nuveto que fale de IoT, que faça projetos de IoT. E aí começou a nascer a Fuse. E a gente começou com uma business unit dentro da Nuveto e depois de um ano a gente separou, criou um CNPJ distinto e criou-se a Fuse IoT. Mas do mesmo jeito que a gente colocou o Murilo no empreendedorismo, né? O Murilo colocou a gente no IoT. E é um mundo maravilhoso, né? Assim, que legal. Tá muito ainda incipiente no mundo, mas é um futuro indescritível, né? Porque dá para imaginar muita coisa que dá para fazer com a IoT, né? Outro dia eu li um recorte de jornal de 1940, alguma coisa assim, quando estava sendo inventado o telefone, que a pessoa olhou e falou assim, poxa, no futuro cada um vai ter o seu telefone e de repente vai até se comunicar vendo um ou outro. Imagina. O cara lá atrás olhou e falou, poxa, olha o que dá para fazer com isso aqui. E teve essa visão, visionários total, né? E com a IoT também dá para você pegar dados de tudo que você queira e juntar isso num Big Data para tomar decisões, para ter alertas e alarmes e tudo mais, que controla tudo que tem hoje na tua indústria, no teu escritório, na tua casa. Então, isso está começando, tem bastante coisa já implementada, mas o futuro é inimaginável. Eu fico impressionado porque eu vim do mundo de call center, o Palermo está no mundo de call center e de IoT. Então, corre nas minhas veias IoT, mas correu muitos anos e não tem como ainda não estar contaminado com o call center. Então, muito do que a gente faz dentro da nossa plataforma, na parte de inteligência, é integrado com o mundo de call center. A nossa plataforma na Fuse, a Fuse Retina, a gente tem uma inteligência dentro dela que chama Iris, que por trás de toda essa inteligência é a Five9, né? Então, toda a inteligência de métrica de alarme, de entendimento do que está acontecendo com a operação, regra de negócio, eu vou mandar um e-mail, eu vou mandar um SMS, eu vou mandar um Telegram, eu vou ligar no telefone do gestor e vou falar com ele o que está acontecendo. A nossa plataforma liga e essa inteligência que está por trás, estou quebrando o segredo, é da Five9, né? E isso só foi possível porque a gente está dentro do grupo Nuveto, né, primeiramente, e depois porque a gente tem essas duas expertises. Então a gente somou os dois mundos. E quando eu olho isso, eu tô falando de software, quando a gente olha uma operação de call center gigantesca,
a quantidade de coisas que podem ser sensorizadas, né, Poloni? Para trazer mais qualidade de vida para os funcionários, mais qualidade para a engenharia de ambiente, medição de dispersão de CO2 dentro do ambiente onde tem 1.000 pessoas respirando, né? A troca de ar daquele local. À medida que o CO2 sobe, ele se torna tóxico, causa sonolência, diminui a produtividade. E, cara, a gente pode colocar um sensor para medir isso e integrar na plataforma e a plataforma de call center saber que o NPS, a produtividade caiu mediante um dado desse tipo. Medição de água, medição de fluxo de pessoas, uma série de coisas, de cases que podem ser implementados dentro de um call center, né? Então, eu fico muito impressionado com os touch points, né, que a gente tem das tecnologias, de como que isso pode levar para frente. Uma coisa que você falou, Palermo, que eu acho que ela é essencial, é que você colocou, né, dessa parte de você ter um vídeo. Hoje é tão fácil de você abrir um vídeo com quem for ali numa plataforma de mercado e conseguir, de fato, se comunicar, né? Que antes era tão difícil uma comunicação, a voz. Hoje você já consegue enviar vídeo, você consegue ver imagens. E isso, o que a gente vê, né, o mercado, por exemplo, o mercado de agronegócio, onde você tem alguma dificuldade que aconteça no campo e você poder tirar uma foto para enviar para um agrônomo, você quebrar uma determinada peça de um veículo e você poder enviar uma foto ou um vídeo de um veículo para que o mecânico vá até aquela propriedade ou vá até aquele ponto que aquele cara está naquele momento que agora ele consegue se comunicar e enviar a localização exata onde ele está, falando do problema e o mecânico chegar com aquela peça lá. Aí quem vê assim, mas isso daí é simples. Não, não é simples. Imagine quando ele não tinha isso, ele tinha que pegar, ele estava do meio do nada, ele tinha que ir andando até o lugar da central para pegar um outro carro, porque o carro que ele estava, ou o trator, ou o caminhão está quebrado, então ele tinha que andar às vezes 5, 10, 15, 20 quilômetros dentro de uma fazenda, chegava no ponto, lá pegava-se um carro, ia até a cidade, aí o mecânico vinha, chegava até o lugar, e depois para achar aonde que estava esse caminhão mesmo, ou esse trator, chegava no lugar, o mecânico via qual era o defeito, voltava tudo e até pegava a peça e depois chegava. E essa operação, às vezes inteira, levava 2, 3, 4 dias. Verdade. E hoje, com a tecnologia, ele mostra, quebrou tal peça, tô te levando aí. Passa 45 minutos, tá já lá o mecânico fazendo a substituição da peça. Exato. E a operação daquela fazenda continua. Então, às vezes, o simples, que nem o Palermo nos trouxe, né, da parte de conectividade, imagem, já traz um valor imenso que antes não tinha. Né? Então, você trouxe um assunto que é bastante relevante. E aí, você colocou um ponto que eu acho que é bastante importante também, que a pessoa que estava ali, a pessoa que hoje está dentro da empresa e ela quer mexer com IoT e etc. Às vezes a empresa dela nem tem, de fato, uma área de IoT, né? Então a gente já deixa até de fato um recado, né? Se você às vezes gosta, como o Murilo, apaixonado por IoT, ele vai lá e começa a aprender profundamente do assunto para ter conteúdo, para levar para a camada executiva que às vezes não sabe, mas levar de fato um projeto, que aquele projeto é um projeto que pode às vezes ser o divisor de águas dentro da sua própria empresa, né, Murilo? Exato. Você começa a abrir a mente das pessoas que estão na sua empresa também. Então, aqui eu acho que aí você pode comentar até um pouco mais, se você acha que essa é uma estratégia interessante dos funcionários, às vezes também aprenderem um pouco mais para levar para a alta direção projetos relacionados àquilo e às vezes num contexto da própria empresa. Inovação, né? Inovação, de uma certa forma, inovação. O que você acha disso? Ou mesmo fora do contexto, né? Como foi o nosso caso aqui. A gente está no mundo de tecnologia, mas era para call center. O Murilo veio com IoT, não tinha nada a ver com o nosso mercado, né? Embora o Murilo até tenha citado algumas intersecções aí que dá para fazer, né? Mas é isso mesmo. Foi o Murilo mostrando para a gente o quanto isso era importante para o mundo, o quanto ele entendia disso. E a gente começar a olhar os números e fazer um business case para...
pô, vale a pena investir aqui. Hoje, 2 anos e meio, quase 3 aí que a Fuse foi fundada, né? 2 anos e meio. A gente está a ponto de fechar o maior projeto do grupo no Veto. Um projeto de milhões. Então, os maiores do Brasil. É muito legal isso. Muito legal. E pegando um gancho do que você falou da peça, né? A gente vai chegar já no momento que quebrou a peça, a pessoa não vai precisar chamar ninguém. Ela imprime em 3D a peça e já troca ali. Né? É verdade. Porque já estamos nesse ponto. Ainda o valor das impressoras 3D ainda não deixa chegar nesse ponto, mas já cada um vai ter um em casa, né? Comprei outro dia um fecho para minha janela. Não precisava comprar, um negócio que facilmente dava para imprimir e instalar ali. E são todas tecnologias correlatas, né? Sim. IoT, inteligência artificial, impressão 3D, tá todo mundo junto ali. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, quem está começando um negócio, vai querer saber, Palermo. O que você, como investidor, e o que você olha no seu hall de networking, assim, dos investidores que você coabita, né? O que você acha que um garoto que está agora com Arduino na mão, querendo fazer um projeto, alguém que está com uma ideia, com uma startup, quais são os pontos que um investidor olha e ele fala, poxa, vale a pena a gente investir isso aqui e você chamar um amigo seu para tomar um vinho e conversar daquele projeto e a coisa avançar? O que enche os olhos do investidor, assim? Aquela pergunta, né? O que você viu em mim, né? É muito legal. Acho que o que todo investidor gosta de ver é um business plan bem montado, né? Ou seja, o que você vai fazer, para que público, qual é o mercado que você vai atingir, qual é o tamanho desse mercado, qual é a fatia desse mercado que você quer pegar, para ver se tem, porque ideias tem várias, né? Você vai falar assim, eu quero ir para Marte, meu projeto é ir para Marte, pô, legal pra caramba, mas e aí? Né? Vamos gastar bilhões e vamos chegar em Marte e fazer o quê? Então, precisa a pessoa, é óbvio que tem várias pessoas que têm grandes ideias que dão certo rapidamente, mas se ele tiver essa visão do mercado e preparado para saber onde vai vender, qual é o preço que vai colocar para aquele produto, comparar isso com o que tem no mercado, se não tiver, melhor ainda, né? Um oceano azul. Então, tudo isso o investidor olha, né? E quanto que vai precisar, né? Obviamente que e o retorno, cara vem, né? Exato, porque se o cara vem com um projeto que é maravilhoso e custa 1 bilhão, pouca gente vai investir. Agora, maravilhoso, custa, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aí depende do tamanho do investidor, né? E o mercado vai atingir em 1, 2 anos que se paga esse investimento rapidamente, poxa, isso é o melhor dos mundos. Se o projeto custar 1 bilhão, ele tem que gerar 100. Exato. Essa é uma das dicas, do olhar do investidor, né? O cara ele vai investir em você se ele vê que aquilo vai dar um resultado. E o resultado, mas o cara só vai investir em mim se eu der um resultado, porque o resultado é seu, filhão. Né? É você quem está trazendo o resultado e você vai desfrutar disso também. Então tem que ter paciência, tem que segurar a ansiedade, tem dinheiro na mesa, tem gente disposta a investir de fato, né? Mas você precisa mostrar um mínimo de qualidade, um mínimo de estrutura. O Palermo falou, um business plan, né? Alguma coisa mais estruturada, mostrando que a tua ideia foi validada. Que tem cliente pagante, que seja um cliente pagando 1 centavo, cara, já tem. Imagina se isso escalar para o mundo inteiro, milhares de pessoas pagando 1 centavo, dá alguns R$1.000 aí, que já valida a ideia, né? Isso é muito importante, muito legal. Esse ponto é importante, né? Hoje em dia, os investidores, eles já querem que você venha com alguns clientes que já testaram, já adotaram, já estão satisfeitos com a tua solução. Que é muito mais fácil de você escalar, né? Do que uma ideia do zero que ainda vai testar o mercado, Então, é um divisor de águas isso também. Tem ainda gente que investe do zero, mas muitos dos investidores hoje buscam uma empresa que já tenha clientes pagando, qual é o ticket, já para montar o business case baseado em fatos reais. Né?
Você não compra meio que nessa sua ideia, você não está comprando você não se apaixonou pelo produto, né? Que você colocou, né? Você tem que se apaixonar pela dor, que você sabe que naquela dor vai ter gente de fato comprando para sanar aquela dor. E você comprar uma ideia que depois você não validar aquela ideia, talvez o investidor fale assim, olha, aqui tem muito risco, né? A gente vê até alguns programas de aceleração que tem, eles realmente, isso que você falou é bastante válido. Eles já querem que você leve o quanto que você faturou, quantos clientes você já tem. Sim. Será que o seu ponto para você estar conversando comigo meio que é só para você já escalar aquilo ali, né? Para você já tá numa etapa de eu quero escalar, e aí o investidor vem ali com os seus contatos, com a sua dinâmica de mercado, colocando mais dinheiro e fazendo aquele negócio de fato escalar. Então, a maioria dos investidores hoje busca isso, né? Busca empresas que já estão estabelecidas, tenham clientes e ele vai servir para escalar e, através do network e da metodologia dele, vender mais e colaborar para alavancar a empresa. Eu acho que você colocou uma palavra muito chave, né, que é o network. Sim. Porque, assim, eu acho que na camada executiva, uma das coisas mais importantes para o investidor é a sua rede de contatos. Sim. Aonde que ele vai colocar aquele produto para rodar? Qual vai ser as empresas que ele já tem na cabeça dele que aquele produto conseguiria rodar? Então, eu já te abro a pergunta, assim... como que foi a construção sua desse seu network durante o seu tempo? Você vai construindo você vai construindo o network na sua carreira, né? Então você, eu costumo dizer, você atendendo bem o seu cliente, né? Sendo fiel a ele, atendendo todas as... Eu tinha cliente que me ligava às 4 da manhã, na época do call center on-primes, eu tinha queimado uma placa. Eu atendia às 4 da manhã, porque é a confiança que o cliente deposita em você. Eu acho que é ali que você vai ganhando esse network de confiança, que nem você disse, né? E aquela pessoa que estava com você ali atrás, quando você também vai subindo, há uma tendência de ser a pessoa que também vai comandar aquela empresa mais para frente, e aí ele já lembra de você naquela história do passado que você ajudou, que você estava junto. E agora, provavelmente, você vai estar levando uma solução que, na teoria, você vai estar levando algo e você vai se comportar como você se comportou no passado. Sim. E, provavelmente, na prática também, isso venha a se tornar uma realidade, né? Que é o perfil daquela pessoa. Sim. Né? Exatamente. E aí você vai montando seu network, né? E o network, cada vez mais, tá com todos os recursos que a gente tem hoje na internet, né? Todas as mídias sociais, você vai aumentando cada vez mais, né? Então, isso é bastante interessante, né? Para você alavancar, conversar com as pessoas, pegar ideias novas. Várias reuniões, ou almoços, jantares que eu vou, saio com uma ideia nova, porque eu vi alguma coisa que eu não tinha percebido, não tinha pensado dessa pessoa. Então, isso vai aumentando. Aí você, poxa, essa ideia é legal para eu levar também para uma outra pessoa que tem esse problema. Então, tem bastante coisa que dá para trocar com esse network. Você trouxe algo também que né, Murilo? Qual é o limite de ideias que você pode levar ao mesmo tempo? Porque parece que nesse mundo digital, a cada jantar e a cada almoço vem uma nova ideia para você estar... Produto novo. Um produto novo. Então a gente fala assim, o quanto que eu consigo levar nas costas de novas ideias e fazer isso daí sair do papel, porque se não sai do papel, ela continua sendo uma ideia que não saiu do papel e não avança e não acontece. E o investidor, ele tem esse perfil mais arrojado de tirar as coisas do papel e implementar. Então, qual que é o limite de ideias que você consegue, assim, tocar ao mesmo tempo? Existe esse limite ou não existe? Não sei se existe um limite, mas é um pouco da estrutura que você tem, né? Que também não dá para abraçar o mundo, né? E do dinheiro também, né? Não dá para investir em tudo. A gente vê coisas surgindo aí com velocidades absurdas, né? O ChatGPT,
impressionante. Outro dia conheci o Midjourney, que vim do mundo de CAD/CAM, né, de computação gráfica do passado, ele gera imagens 3D em segundos, com 4 opções. É um negócio incrível, incrível. E cada hora tem uma novidade. Então, não dá para acompanhar todas, né? Então, esses mesmos, né? Agora todo mundo está conhecendo o ChatGPT. A gente está testando isso lá na Nuveto desde o começo do ano passado. Então, é muita coisa que está surgindo toda hora no mundo inteiro. Então, amanhã a gente não sabe. Daqui a pouco tem outra ideia aí. Surge uma nova empresa do Grupo Nuveto. Exatamente. Pode ser, né? Então, Até falando disso, eu tenho uma pergunta aqui, porque eu acho que a gente está com uma oportunidade única na mesa e quem está assistindo agora vai falar, nossa, é verdade. Nós temos uma pessoa aqui, que é um diretor executivo de uma empresa que está tropicalizando uma empresa, e a gente tem um outro CEO, diretor executivo, que está internacionalizando. Aí eu queria ouvir de você quais foram os gatilhos que fizeram vocês olharem para outros países, né? Pô, vamos levar a Nuveto para a Espanha, né? Vamos levar a Nuveto para a Colômbia, vamos levar a Nuveto para o México, e de repente a gente olha, vai ter Nuveto até no Camboja, né? E quais foram os gatilhos, quais são os desafios? Porque isso faz parte do crescimento de uma startup. Não, uma startup ela começa pequenininha, do zero, num papel com a marca de copo. Aí quando vê, tá tomando o Brasil e tá tomando a América Latina, como tá sendo a Fuse. A Fuse já conseguiu galgar algumas coisas na América Latina por conta dessa estrutura por trás. Internacionalizar é muito complicado. Depende de mão de obra fora, cultura do país, legislação de outros países. Qual foi o insight, quais são as dificuldades e como é que você enxerga o futuro dessas internacionalizações? Legal. Bom, o insight foi ajudar a Five9 no crescimento internacional, né? A gente teve muito sucesso no Brasil, está tendo muito sucesso no Brasil, reconhecido pela própria Five9. Acabou de receber um prêmio em Las Vegas, exato, né? Falar a gente recebeu semana passada o 4º prêmio consecutivo de parceiro do ano para a América Latina, né? E nesse crescimento internacional, a gente viu uma oportunidade de abrir uma operação na Europa, né? A gente escolheu Madrid e também no México, né? E a gente, pegando um pouco da tua pergunta, quais são as dificuldades? A dificuldade é entender o mercado, né? A gente é brasileiro, né? Os sócios são brasileiros, não tem ninguém espanhol dentro da Nuveto e ninguém mexicano. Então, na Espanha, a gente foi com o Grupo Nuveto simplesmente tentando conhecer o mercado espanhol e se apoiando em alguns profissionais da Espanha. E tá começando a operação, a gente está 6, 7 meses na operação lá, os primeiros clientes estão surgindo, tá legal. No México, a gente já optou por se associar a uma empresa mexicana. Então, agora, no México, a gente não está sozinho, a gente está meio a meio com uma empresa mexicana. Já está estabelecida, cultura, funcionário, bem mais fácil. Já conhece o mercado. Essa é uma dica. Isso a gente aprendeu com a operação espanhola, né? A operação espanhola começou mais lento exatamente porque a gente foi sozinho. A mexicana já começou mais rápido, girando trazendo mais clientes rapidamente, exatamente porque a gente se associou a uma empresa mexicana. E essa empresa já conhecia a cultura local. Já conhecia os clientes, né? Já conhecia a cultura e os clientes, né? Então, isso facilita. Então, a gente, comparando as duas, acho que o México foi uma decisão mais acertada na nossa parte, até porque é difícil você, como brasileiro, vender num mercado estrangeiro, né? No mercado lá fora. Então, é sempre bom ter uma empresa ou um profissional que te ajude bem lá localmente, né? E os desafios da integração dos profissionais, assim, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito diferente do pessoal do México, por exemplo, muito mais ainda dos ibéricos, né? Uhum. Os espanhóis. A junção desses profissionais do Brasil, o network, o match, né, de skills, de relacionamento, tem muito desafio ou você acha que
A gente, tá rodando liso. A gente, como brasileiro, nessa parte é mais fácil. Jogo de cintura. A gente gosta de se relacionar, né? Então, mas a integração é um desafio, sem dúvida. A gente, por outro lado, abre oportunidades até para os profissionais brasileiros que queiram ter algum assignment lá fora, trabalhar por um tempo ou na Espanha ou no México, né? A Colômbia, o Murilo citou, mas a gente ainda não abriu, né? Uhum. Embora tenham 2 funcionários nossos. Dando um spoiler sem querer. Não, a gente já tem 2 pessoas nos ajudando na Colômbia, mas ainda não tem a Nuveto Colômbia, né? Mas essa integração é um desafio, porque também não dá para trazer... A gente vai ter daqui 2 semanas a nossa reunião do grupo. Não dá para trazer os profissionais da Espanha e do México para participar. A gente gostaria, mas hoje ainda não dá, né? É um custo muito grande para a nossa empresa, que ainda é média, né? Mas já a gente traz todo mundo para um Associates. Muito bom. Fala um pouco agora da tropicalização, porque eu acho que as 2 conversas convergem. Né? A nossa é uma empresa de fato espanhola, né? Então, uma parte bastante legal dessa empresa é que você fica quase 24/7 trabalhando, porque como tem a diferença de fuso lá, eles começam praticamente 4 horas antes do que a gente, porque o fuso são 4 horas. Então, as coisas que você está terminando do seu dia de fazer, você já está mandando para eles. No outro dia, você está chegando, praticamente eles já trabalharam o dia inteiro. Então, fica um loop, né? Um loop de trabalho, né? Às vezes você tem que ficar bastante atento, porque você tem em conjunto os 2 horários, ficam algumas horas, em torno de 6 horas que você tem ainda acesso a eles e ele a vocês no horário de trabalho em si. Mas essa parte de olhando o copo cheio, a parte cheia, né, que é você poder ter gente trabalhando praticamente o tempo inteiro. Então, você acabou o seu trabalho, no outro dia você já volta, já tem atividade e você continua e isso vai gerando. Então, tem bastante gente locada na Espanha, tem gente locada no México, Bolívia, Chile, Peru, e aí fica mais próximo do nosso fuso horário. O que eu gosto bastante é que os espanhóis, eles são bastante... parece que amigos, né? Bastante uma cultura que preserva bastante o lado cultural deles. Eles não falam praticamente nada em inglês, eles não gostam de falar palavras em inglês, eles gostam de falar a palavra deles mesmo em espanhol nativo. Então, citando um exemplo, né? Não é Wi-Fi, é Wi-Fi. Que legal. Então, quando você vai ver eles falando, eles falam onde que está o Wi-Fi. Não é o Wi-Fi, por quê? Porque o Wi-Fi é americanizado. Então, lá se fala Wi-Fi. Esse é um dos exemplos de cultura. Sim. E você pega isso para você e fala assim, olha, tem que ter uma valorização da cultura. Tudo você acabar não valorizando a sua cultura, a longo prazo aquilo lá vai se perdendo. E no meu ponto de vista, eu acho que não fica muito legal. Então, você trazer essa parte da cultura ajuda também nos projetos. Você vê que você tem um pouco mais de carinho também nos projetos. Falando do projeto em si, a gente vê que de fato roda muito bem lá. É um mercado que tem um poder aquisitivo muito maior, principalmente para dispositivos. Então, se lá está rodando, é um indício muito bom que aqui vai funcionar. Se lá não está rodando por questões financeiras, aqui é um indício enorme que não vai funcionar. Claro. Então, esse eu acho que um dos maiores insights se na Europa roda e está rodando e não está tendo muitos problemas financeiros com o dispositivo, integração e etc., olha que no Brasil há uma chance. Agora, se lá, cara, tá super no limite ali na borda, esse produto ainda não chegou o momento de entrar para o Brasil. Sim. Porque aqui não vai rodar de jeito nenhum. Porque a conversão, ela machuca muito. Muito, né? Esse foi um dos motivos também que a gente resolveu expandir para fora do Brasil, né? Porque a Five9 é uma empresa americana, o custo é em dólar. E a gente aqui fatura em reais. Então, faturar em euros na Espanha muito melhor. E em dólares no México,
ajuda um pouco também. Ajuda um pouco também, porque esse câmbio não tá fácil. Eu... Tá melhorando, mas não tá fácil. Eu não sei se vai melhorar mais, né? Mas vamos torcer. E uma das coisas, acho que o grande insight da internacionalização que vocês tocam aqui, eu estava aqui pensando, é a questão do idioma. Né? Quanto mais a gente tem influência no idioma, mais fica facilitado a internacionalização. Até falar o português é difícil, então imagina, né, o desafio que é para o empreendedor quando ele pensa em internacionalizar o projeto dele e muitas vezes ele não domina o espanhol, ele não domina o inglês e já fica a dica para os próximos anos, mandarim. Né? A gente vai ter que aprender a falar mandarim, porque tem muito chinês que não fala inglês também. Então, você liga lá, nada, e acabou, né? O cara não fala nem hello, né? Então, esse é um dos viés. E pensando nessa parte de internacionalização, crescimento, a gente viu a tecnologia se expandir muito fortemente e como o mercado financeiro gosta de falar, surgiu uma bolha, né? A bolha das startups furou já tem algum tempo. O investidor aprendeu a investir. Graças ao Eike Batista, o investidor parou de investir em PowerPoint, né? De acreditar em PowerPoint colorido e discursos bonitos para investir em coisas que estão validadas. Eu acompanho muito o João Kepler, acompanho muito o Bossa Nova, e ele é um dos caras, Flávio Augusto, falou muito disso, né? De você investir em algo já validado para você poder ter uma métrica de crescimento. E a gente está vendo dentro dessa bolha Google, Microsoft, Loft, grandes startups, grandes big techs, todas demitindo. 10 mil funcionários demitidos no dia, no outro 20 mil funcionários demitidos no dia. Não fosse isso, ainda tem os desfalques financeiros que estão gerados, que é um assunto comum aí, da Americanas, da Ambev. Como é que você enxerga, né, Palermo, essa questão do crescimento? Como que você vê para 2030, para 2040, a tua visão futura, mediante todo esse amadurecimento do mercado? Como que você acha que vai estar call center? Como é que você acha que vai estar a IoT, tecnologia de uma forma geral, daqui 10, 15, 20 anos? Falando um pouquinho de call center antes, hoje a gente já tem um movimento forte da voz estar diminuindo, né? Ligações telefônicas estarem mais diminuindo. Texto, né? E mais textos, automação, IA. Né? Então, com o ChatGPT, já não vai precisar mais ter isso, né? Não vai precisar mais ter agente quase nos call centers. Em IoT eu vejo um mundo ainda para explorar, né? Porque assim, como eu comentei, né, a gente pode ter dados de qualquer coisa que esteja instalado na tua fábrica, na tua residência, na tua loja, e isso gera um big data que dá para fazer muita coisa. E estudo linkado com as tecnologias que ainda virão vai dar um futuro muito, muito promissor, né? Hoje já é realidade isso. Hoje a gente já está vendo muitas dessas automações, todos esses controles acontecer, mas tem muita coisa para vir aí, né? E tem um futuro que eu não consigo imaginar como o cara que criou o telefone conseguiu. Eu não consigo, mas com certeza, carro voador, a gente vai ter, já tem hoje, né, em teste, carros autônomos. Isso tudo vai ter IoT, já tem IoT embutido e vai gerar uma malha de informações que vai dar para trabalhar. Vou sair... O meu carro autônomo vai sair daqui 3 minutos, porque olhando o tráfego, ele sabe que eu vou conseguir passar sem parar em lugar nenhum até o meu destino se eu sair daqui 3 minutos. Vai otimizar a sua rota, né? Vai ser tudo, né? Um pouco de Waze com controle dos semáforos, com o carro autônomo conversando com os outros carros autônomos. Quer dizer, tem muita coisa aí para surgir, né?
Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Vai acontecer. Eu tô falando isso até porque eu tinha um almanaque do professor Pardal. Eu tenho. Tem? Tá lá na minha casa. Muita coisa do que tá acontecendo hoje. Esse almanaque na década de 60, né? 60 já previa. boca. O relógio do Batman, que ele falava pelo relógio, hoje tá aqui. Tá aqui, né? Cara. Então, quando a gente olha assim, Blade Runner, né, que fez, ele imaginou 2020, né, 2019, prédios, aquele ambiente insólito, carros voadores, a gente não chegou lá. Mas já chega. Mas já chega, né? A Embraer já está com teste junto com a Uber, a ANAC já fez a liberação, né? E é incrível. Eu tenho uma pergunta agora feroz, que você pode responder como executivo e como usuário. Bem aberto. O que você acha do 5G? Como você, o executivo de telecom, e você como um usuário e CEO de uma empresa de call center, meu sócio na Fuse, olhando para a tecnologia de IoT, olhando para o âmbito geral. O que você entende que o 5G representa para o nosso mercado e para quem está ouvindo a gente, gosta de conectividade, o que você acha disso tudo? Bom, hoje o consumo de banda hoje na internet tá absurdo, né? Tudo que a gente faz consome muito, né? E a gente tem cada vez mais capacidade dentro dos nossos celulares, relógios, computadores. Precisa de banda para isso. E, assim, há pouco tempo atrás, qualquer computador na tua mesa estava ligado num cabo para dar essa banda. Hoje, nenhum tá ligado. Nem energia precisa não mais, tem né? energia precisa... em algum momento você precisa carregar. Mas não tá mais ligado, é só o Wi-Fi, né? E o 5G vem colaborar para você nem o Wi-Fi precisar, né? Você, óbvio, é uma tecnologia sem fio também, mas você não precisa ter nada instalado dentro da empresa. Você pode usar o 5G em qualquer lugar, no carro. Então, essas bandas crescentes de dados de celulares vai colaborar muito também. E em IoT também, né? IoT também. Esse mundo de dados que eu comentei, cada vez mais vai precisar usar uma banda maior. Então... Além da banda, realmente, né, Palermo, acho que tem a banda e a latência, né, de banda. Sim, exato. É você ter um dispositivo te respondendo com uma latência... sendo muito mais rápido, vamos dizer assim, você mandar um comando e aquilo lá te responder, né? Que seriam as aplicações real time. A entrega do dado, né? Mais rápida e mais segura, né? Você fazer uma automação de fato, onde você envia um comando, aquilo lá já te responde, para uma máquina inicia outra, para outra inicia outra, tudo com comando via internet. Você usando de fato uma rede de internet e não uma rede local, eles se comunicando localmente. Sim. Isso E aí ela usando uma rede de internet, você pode programar da maneira que você quiser a qualquer momento. Essa é a grande diferença. Nesse ponto, Murilo, você tocou, eu queria fazer uma pergunta para você. Opa! Né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você imagina, o que você vê das barreiras do IoT para esse momento que a gente está agora? Né? O que pode embarrear que as empresas recebam investimentos, né, que elas continuem a crescer? Como que você vê a parte... se existe alguma barreira que pode fazer com que o IoT não avance no futuro? Existe. Eu saio um pouco da caixa quando a gente vai falar disso, e até o Palermo poderia falar depois também. Eu acho que a infraestrutura é uma das questões que são importantes e sensíveis. A gente fala de ter 5G em todo o Brasil, mas existe uma infraestrutura que precisa crescer e precisa amadurecer. Aí precisa existir a taxa de adoção dessa tecnologia, é um calcanhar de Aquiles. Falando de 5G, estamos falando de LoRa, estamos falando de outras tecnologias que eu acho que a mais legal e mais segura, mais distribuída hoje é a NB-IoT, né? É disparado assim, NB-IoT em 4G,
A TIM cobre, acho que 85%, né, ou algo perto disso, de todo o território nacional, e isso é um complicador, mas eu enxergo que não vai atrapalhar. Na minha visão, uma coisa que vai atrapalhar muito o crescimento do IoT: time, ser humano, pessoas qualificadas para poder atuar da forma correta com a internet das coisas, com inteligência artificial, com Big Data, com Machine Learning e com tudo isso que está em volta da gente, né? Então, quando a gente olha para Device Network Application, para o DNA do IoT, falta o pilar de pessoas, falta gente treinada para fazer hardware, falta gente treinada para desenvolver. E como que você contrata esse profissional, Murilo, quando você vai buscar? Porque não pode ser tudo você. Não. Você tem que, para a sua empresa rodar do tamanho que ela já está hoje, você tem que buscar profissionais no mercado. Como a gente está buscando isso? A gente busca hoje? a pessoa que já tem uma expertise básica, um engenheiro eletricista, um engenheiro de automação, né? E essa pessoa dentro da Fuse, ela sofre um onboard, uma parte de aculturamento e treinamento. A gente tem um treinamento da Fuse Academy, justamente para isso, para dar o contexto da tecnologia para esse profissional que está entrando, para ele poder ir para o mercado e ele conseguir vislumbrar os cases, vislumbrar, entender a dor do cliente, saber como que ele vai conseguir resolver aquilo com o pé no chão. Não falar, eu quero medir água com 5G, né? Não precisa, né? Então vem muito daquele escopo Black Mirror, né? Então eu acho que a grande barreira, não só no Brasil, o Brasil é um grande celeiro de tecnologia, eu acredito que em muito pouco tempo a gente vai se despontar num crescimento muito exponencial, mas a grande barreira hoje no Brasil é pessoas. É contratar pessoas e hoje, pelo menos na Fuse, no grupo, eu vejo que a gente tenta trazer, em geral, pessoas que têm bom caráter, dedicação, comprometimento. Não me importa se ela é formada em Harvard. O que me importa é se ela vai fazer aquilo que precisa ser feito um pouco mais, até, para poder ter o resultado além do que a gente está esperando, porque ela também vai ter esse resultado além do que ela está esperando. Então, pessoas, eu acho que é o grande impeditivo, né? O ChatGPT veio com tudo. Eu vejo gente usando o ChatGPT e a pessoa não sabe formular pergunta. Então não adianta a inteligência artificial tá aí, meu. Né? Você não sabe nem perguntar. A pessoa não sabe nem fazer pergunta pro ChatGPT. E aí ela recebe uma resposta lá qualquer, ela fala, esse negócio aqui é furado. E ela não sabe nem interpretar também a resposta. Não sabe interpretar a resposta muitas vezes. Então acho que o pilar de pessoas é uma das coisas que a gente precisa investir com muito mais força, ter um olhar muito mais crítico e com muito mais carinho para poder fazer o mercado de tecnologia avançar como ele precisa avançar. Você falou algo muito importante, né, Murilo? Que eu acho que em um dos episódios a gente vai trazer pessoas de universidade aqui para falar, né, sobre a formação desses profissionais. Como é que você está... Né? Como que essas universidades estão preparando os profissionais para atuarem nas nossas empresas, né? Exato. Então, né, Palermo, você deve ter, mais do que ninguém, a dificuldade de você já encontrar um profissional pronto e não pegar, ficar tirando destampando buraco, né? Você puxa o cobertor, você deixa o cara do lado... com o pé de fora e você puxa, daí você que fica descoberto. Então, assim... É um desafio bastante grande esse de pessoas, né? Em todas as empresas hoje, né? Cada vez mais, como a gente comentou aqui, muitas tecnologias novas, a pessoa fica defasada rapidamente, né? Ela que é bom num assunto ou numa tecnologia, chega uma outra tecnologia para substituir com um potencial muito maior, a pessoa já está desatualizada. Então, o treinamento constante é chave. Né? O papel da empresa também é treinar os funcionários. Sim. Né? Deixar um programa, que nem você disse, para que ele esteja sempre antenado com o que está acontecendo, porque no final, além de ele se sentir valorizado, porque ele está, vamos dizer, ele está on ali no mercado, né? Sabendo o que está acontecendo, conseguindo conversar com a sociedade, com as pessoas ao seu redor, ele também contribui com a empresa com soluções novas, mais modernas, e que vai trazer um resultado para a empresa. Um ponto que é importante também, mais do que você conseguir atrair o profissional certo para fazer a coisa certa no time certo, é você reter ele.
Sim. Isso é uma das vantagens que eu vejo dentro do Grupo Nuveto, que eu nunca tive a coragem de falar para ninguém, assim. Mas é uma coisa que eu percebo. Ninguém me falou, nunca conversei isso com ninguém lá dentro. Quem entra não quer sair. É incrível. Eu olho o time do Murilo Mello, o time do Piccoli, o time de desenvolvimento e suporte do pessoal de call center. Cara, quando esse pessoal que tá de home office, eles vão lá para se encontrar, é uma festa. Todo mundo é amigo e assim, chega junto, vai almoçar junto e vai pro happy hour junto e todo mundo é alegre. Isso é muito difícil de se encontrar, né, dentro das empresas por aí. Você conseguir não só atrair aquele profissional top, mas você conseguir reter ele. Isso é muito difícil, né? Hoje você contrata um desenvolvedor, é a dor, né, de todo mundo. Por causa de 2, 3 mil reais para trabalhar remoto para uma empresa dos Estados Unidos, ele vai ficar em casa ganhando 5 mil reais a mais e ele sai da tua empresa. Ele não está nem ligando para o teu projeto, ele não é o sócio, né? Ele não é um empreendedor, ele é um contratado. Então, um diferencial importante também que eu vejo dentro do grupo é esse, a capacidade que o Grupo Nuveto, em geral, tem de reter os talentos. Muito legal. Essa é uma coisa legal. Eu chego lá esse ano, o ano que vem, tem pessoas a mais. Não tem, as caras novas não são trocadas. As caras, né, novas são realmente novas e as velhas estão lá ainda também. É, muito legal. Então, isso é um fator importante para o mercado, para quem é de RH, para quem tem... Vai morrer de inveja agora, né? O pessoal de RH das outras empresas, mas é uma coisa bem legal também que tem no grupo. Muito bom. Legal. Faz as perguntas do chat GPT, cara. Você tem as perguntas cabulosas que eu tô anotando aqui. Assim, a gente tem que aproveitar, né, mais a parte do Palermo aí para falar um pouco mesmo dessa visão, a gente continuar que tá tão legal essa parte de visão de mercado. O que as empresas nesse momento estão buscando, né? O que está acontecendo no mercado nesse momento? Eu acho que essa é uma grande pergunta. E para a gente entender se isso que está acontecendo no momento, se a pessoa fala, olha, vou começar a mexer com isso daqui agora, será que daqui um ano já se foi e eu não vou conseguir avançar com esse projeto meu? Então, alguma dica que você possa dar ali para as pessoas, para as startups, o que ela consegue fazer para gerar valor para o mercado hoje de IoT? Eu acho que a tecnologia IoT veio para ficar, com certeza, né? Tem muita coisa sendo criada ainda, né? Tem muitas novidades, as pessoas precisam se atualizar, né? Como o Murilo falou, né? É difícil achar hoje um profissional de IoT bem qualificado, mas isso também é um pouco de quão recente é essa tecnologia, né? Então, isso vem amadurecendo a cada ano e mais profissionais estão se formando, né? O recrutamento dessas pessoas é bastante importante, né? Você entender o quão preparado está essa pessoa para trazer valor para a empresa nesse mundo de IoT. Porque tem muita gente que montou uma coisa em casa que acha que entende de IoT. Não é isso, né? É muito complexo. A gente tem os projetos lá dentro da Fuse, tem muita coisa que tem que ser pensado, Big Data, são os dispositivos, toda essa integração, a comunicação entre os dispositivos e o Big Data. Então, tudo isso é complexo. São várias pessoas de várias áreas diferentes. Então, montar toda essa cadeia é importante. Eu acho que você fala bastante aqui de Big Data, né? Eu acho que primeiro o Murilo explicar um pouco o que é o Big Data para o pessoal, para o nosso público que não deve entender direito o que é esse tal do Big Data. E eu já vou emendar uma pergunta para os dois, que com essa quantidade de dispositivos que estão surgindo, esse Big Data vai receber muita informação, né? Como que as empresas estão se preparando para lidar com tantos dados que estão sendo gerados por essas milhares de dispositivos que estão sendo criados? E a segurança
dessa informação? Como que ela está? Aqui estou levando um pouquinho mais para a parte um pouco mais técnica, Claro. mas eu acho que o Murilo ele tem bastante conhecimento para falar como que as empresas estão preparadas para gerenciar essa volumetria de informações que vai estar chegando nos servidores e também a segurança disso. O Big Data é um conceito de tecnologia que é alimentado por internet das coisas principalmente, né? Então, trata-se da coleta e do armazenamento e disponibilização desses dados, levando em consideração a veracidade, a velocidade, a variedade, e você depois entrar no Google, você vai ver os 5 Vs do que quer dizer, do que é o Big Data. O Big Data, dentro desse conceito, a gente tem outros conceitos dentro dele, que é a questão de Data Lake, por exemplo. Então, todos os dados coletados vindo de dispositivos ou dados colocados manualmente em sites, em outras plataformas, são armazenados em arquiteturas distribuídas. Então, diferente de banco de dados, onde existem tabelas, organização, esses dados eles estão dentro de um data lake, dentro de um lago de dados, né? E esses dados estão lá disponíveis, mas nem todos os dados possuem os 5 Vs, da variedade, da veracidade, da velocidade, não são dados que são tão importantes. Então a gente precisa fazer um processo de sanitização desses dados, ou seja, filtrar quais são os dados que precisam ser mostrados para dar os insights corretos. Como que isso tudo é feito e como é que essa segurança hoje é implementada? Diferente do banco de dados, que é um banco relacional, ou seja, uma tabela está relacionada com a outra, um dado relacionado com outro, se você invadir um data lake, você vai ver um monte de chave, colchete, número, letra, da pessoa não vai conseguir. Não tem relação uma coisa com a outra. Não tem relação uma coisa com a outra. Isso já dá um nível de segurança, sem contar que existem vários processos de criptografia, desde a coleta, a entrega, armazenamento e disponibilização, que é o que a gente chama do show data, né? Então, é fundamental de tudo que a gente está falando, de coleta de dados, armazenamento, que vai dar chão para um gestor olhar um gráfico, olhar uma planilha, ele falar, vou por esse caminho ou vou por aquele. Está confiável. Está confiável, né? Essa análise de dados, o cientista de dados, a gente tem aqui o Caio Moreno, o nosso engenheiro de dados aqui, vai vir falar sobre isso, o cientista de dados, perdão. Ele, melhor do que ninguém, pode explicar isso com muito mais certeza do que está falando. Mas dentro do mundo de call center, dentro do mundo de IoT, eu acho que lá atrás, em call center, já existia Big Data, só que era com outro nome. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. O relatório, tudo. Claro. Porque você imagina, né? Milhares de agentes conversando com milhões de clientes e imputando dados, nome, CPF, dados endereço. de contas telefônicas. Como que pegava toda essa informação e tratava naquela época? Então, tratava muito superficialmente. Hoje, você vai no detalhe do detalhe, né? Você tem mecanismos hoje de descobrir se aquele cliente está propenso a sair da tua empresa como cliente. Nossa, o famoso churn, né? Que legal. Você tem os dados que você pega comportamento do teu cliente que saiu, que você perdeu, e compara com os comportamentos dos clientes que você ainda tem hoje. Se ele está com o mesmo comportamento, alerta, esse cara vai sair da tua empresa, vai sair, vai comprar telefone celular de outra. Então, você tem hoje dados para você proativamente trabalhar antes que aconteça o churn. Que legal. Então, isso no exemplo de uma empresa, uma operadora, né? Mas esse exemplo você pode extrapolar para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Tem uma ferramenta da Nuveto, que se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija, mas eu sou apaixonado, que é a parte de Speech Analytics. A inteligência artificial voltada para as métricas de qualidade do atendimento. É assim, surreal. Eu vou falar para você. Você já fez uma ligação e no final o atendente falou para você: eu vou transferir o senhor para a URA de pesquisa para o senhor dar nota. Aí a URA fala: na sua opinião, o seu atendimento foi de 0 para bom, 2, né? Isso está acabando se já não acabou. A inteligência artificial da tecnologia da Nuveto, ela ficou ouvindo a conversa do atendente, do cliente, ela transforma aquilo tudo em texto. Esse texto vai numa base de dados, ela é lida.
Se o cara falar uma palavra maliciosa, se o tom de voz dele tiver bravo, Alterando, triste, automaticamente o gestor daquele call center, ele tem essa informação e ele consegue ir mudando o nível de atendimento e de qualidade de acordo com o tom de voz do cliente. Nossa, De acordo com o que a sensacional. pessoa fala. Muito legal, hein? E mais importante, né? Muitos não respondem à pesquisa de satisfação. Com essa tecnologia, você tem em todas as ligações a pesquisa pronta. Além de não ficar Então, você incomodando o cliente, né? Exato. Além de não gastar o tempo do cliente, da tecnologia e tudo mais, para ele escutar mais 30 segundos lá, para falar se foi boa ou não a ligação. Você automaticamente já popula isso num relatório, legal. num Big Data. E aí você fala, poxa, olha aqui, ó, todas as minhas ligações estão sendo boas. Ó, mas nesse agente aqui, esse cara sempre tem problema com o cliente. Pô, vamos botar ele num treinamento. E assim por diante. Era o serviço de monitoração que era feito por humano, já está deixando de ser feito. A IoT, inteligência artificial, tem um papel muito importante na automatização dos processos, do crescimento da tecnologia. E o pessoal fica com medo, né? Eu vou ser substituído pela inteligência artificial, vou ser substituído por um dispositivo eletrônico. Dependendo do que você faz e como você faz, vai, cara. Desculpa, a verdade é essa, né? A verdade seja dita. Mas o importante é isso, né? A tecnologia pode até substituir alguns papéis mais básicos dentro do teu atendimento, né? Até para deixar essas pessoas para um papel mais esperto, inteligente, né? Então, você também cresce essa pessoa e deixa o básico, né? Segunda via de conta. Não precisa falar com ninguém. 3 botões ali, né? Teoricamente, Tem muita empresa ainda apanhando com essa parte de fatura, segunda via de conta, pagamento, né? Muita. A gente vê medição de utilidades hoje, né? De energia, de água. Não é que as empresas querem tirar os leituristas. Não é nada disso. Vai causar desemprego. Seria a mesma coisa a gente falar que o e-mail tirou o emprego dos carteiros. Né? É exatamente a mesma coisa. Não é essa a correlação. A correlação é exatamente o contrário. É tirar esse leiturista para ele não correr mais de cachorro, para ele não tomar mais chuva, para ele não ficar andando no sol. Em zonas perigosas, né? Em áreas perigosas. E perigosas não somente porque ele vai cair num buraco, mas em áreas perigosas de segurança pública. Né? Muitas vezes ele vai fazer a medição em determinado local, o cara sai armado, vai medir aqui, não, vai para lá, não sei o que, põe qualquer número. Existe, infelizmente, eu contei aqui até no episódio anterior, episódios, né, sobre leituristas e a necessidade que as concessionárias de energia têm de fazer esse tipo de leitura remota. E muitas vezes, eu como cliente, todo mundo aqui como cliente de consumidor de energia, você não gostaria de saber todo dia quanto você está consumindo de energia para de repente você poder desligar alguma coisa e economizar no final do mês? A gente ou descobrir um vazamento imediatamente, né? E o que aconteceu, né? Com exato, um cliente aconteceu nosso. com o nosso projeto. Né? O cara lá no fim de semana, de repente o volume de água consumido estourou. Pô, tem algum problema no software aqui, vamos corrigir. Não, tava tendo um vazamento mesmo. Que legal. Vazou. Se não fosse isso, ia ficar vazando lá e aí só ia saber na conta do mês. Depois e vem a conta. Né? Fora o desperdício. Fora o desperdício. Então existe o apelo de meio ambiente, social, de governança, o ESG. Existe a parte de gestão, existe a parte do avanço. Todo mundo ganha. A sociedade inteira ganha com todas essas tecnologias. E quando a gente põe um investidor como Palermo na mesa para falar dessas tecnologias, para falar sobre como é que isso tudo recebe aportes, como é que está o mercado, quantos milhões tem na mesa, falar números, quem está querendo empreender, quem está olhando para o mercado, ele é incentivado, porque existe a pessoa real, né? A pessoa real que fez, a pessoa real que investiu e também fez. Você também. O Poloni tem um papel importantíssimo dentro do mundo de IoT, na questão do NB-IoT, dispersão de sinal. Esse cara aqui, ele viabilizou, ele construiu a BR do IoT no Brasil, né?
E agora outras pessoas vão assumir esse legado e eu espero que não coloquem pedágios demais no caminho. Essa analogia. Mas a riqueza do que a gente está falando aqui de negócios de IoT, não num negócio, não numa questão, num viés tão técnico, num viés mais executivo, isso é uma riqueza incrível que você pode procurar no YouTube. Você não vai encontrar investidores, você não vai encontrar pessoas com esse nível de expertise, de relacionamento de mercado, que é o nosso networking, falando abertamente sobre todos esses pontos, né? Do que é entendido, como é que isso tudo trafega, como é que a gente acha que isso vai estar no futuro, como é que a gente viu isso no passado e como é que está agora. É muito rico. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui nessa mesa e poder falar dessas coisas. E o que é mais legal também, a gente está falando de negócios, de milhões, de startups, e existe, além do que a gente está falando de pessoas, né? Mas quase 60% do nosso país não tem água potável. 60% do nosso país não tem energia elétrica. São 119 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Quer dizer, a pessoa não sabe o que ela vai comer na próxima refeição. Quem sabe no próximo dia. E dentro do grupo Noveto existe a questão do viés social também. De você olhar e você querer ajudar. Já participamos de ações de entrega de cestas básicas. E cada vez mais isso se torna relevante dentro da empresa porque conecta os funcionários, né? A maioria dos funcionários, os investidores muitas vezes não conseguem enxergar isso, o que é diferente dentro da Noveto, mas os funcionários vêm da quebrada. Os caras vêm de um ambiente que ele leva 3 horas para chegar no trabalho. Ele já chega cansado, suado. Então a cultura da Noveto de fortalecer o home office, de fortalecer o engajamento das pessoas. Quando a gente está junto no momento de qualidade, né? Feliz, trocando ideia, tá junto. E aquela ação social, aquela entrega da cesta básica, aquilo conecta com todo mundo. Então é um privilégio muito grande a gente poder fechar todos os círculos e não falar só de quantos milhões está na mesa, mas de quantos milhões de pessoas a gente pode impactar e ajudar também. Legal. É um privilégio muito grande para mim, eu sou muito grato. Obrigado. Obrigado. Ô, Murilão, eu acho que falamos bastante tópicos interessantes. Está acabando o tempo, né, cara? Está acabando o nosso tempo. Então aqui eu vou deixar aí para você fazer aí uma chamada de encerramento. Vou perguntar já para o Palermo se ele vê mais alguma coisa que ele quer enriquecer aqui a nossa conversa. Não, acho que agradecer a oportunidade, papo muito gostoso aqui com vocês. Puxa, sucesso aí pro canal. Já está tendo, né? Mais sucesso para o canal de vocês. Obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. Bom, uma dica que eu posso dar aí para quem quer empreender, né? Sempre olhe as pessoas que tragam valor para o teu empreendimento, para a tua ideia, né? Ou para a ideia deles. Mas olhe o mercado também. Então você tem que ter uma pessoa forte que entenda do que ele está fazendo, mas tem que ter um mercado que compre essa ideia, porque se você não juntar os dois, qualquer ponta dessas duas aqui que esteja fraco vai enfraquecer o teu negócio, né? E, obviamente, o tanto que você vai investir, você tem que ter capacidade para aguentar uma queda, alguma coisa que possa acontecer no percurso aí dessa startup, né? Então, você tem que ter dinheiro para momentos de dificuldade que possam acontecer. Essa é a dica que eu deixo aí para quem quer investir no mercado de IoT ou qualquer outro. Muito bom. Você, meu amigo investidor, meu amigo startupeiro, dono do negócio, resumo da ópera. Tenha paciência que vai dar certo. Tenha estômago forte, porque a montanha-russa é agressiva. São muitos topos e fundos, muitas vezes durante um dia, né? Você acorda milionário, vai almoçar mendigo. Mas é difícil, não é rápido, mas é possível se você amar o que você faz e se você fizer com a dedicação acima da média.
ficar na média não vai te levar acima da média, não se iluda. Então, encontre pessoas melhores do que você, esteja sempre entre pessoas que podem trazer resultados e podem te acrescentar valor na vida. Essa é uma das coisas que eu posso falar. Muito obrigado, Palermo. É uma honra imensa, mais uma vez, poder ter você na mesa, poder ter o teu tempo e para os nossos espectadores também poderem usufruir de todo esse conhecimento de graça, né? Como o Caio falou, né? É muito raro esse tipo de contato com um executivo tão alto no mercado global. Mesma coisa, Poloni. Obrigado também por estar comigo nesse projeto. Eu queria agradecer o pessoal da Venda Start, a Thalita Cardoso, o pessoal do Grupo Copa, o Caio Moreno, o pessoal aqui do estúdio, a Josi, o Tiagão que não está aqui hoje, a Amanda. Muito obrigado. A gente se vê no próximo, no 3º episódio. Vai estar fenomenal também. Nós vamos trazer nomes incríveis para falar muito mais sobre o mercado de IoT, não somente de Arduino, mas também de negócios, de marketing, de pessoas e muitos outros assuntos correlatos a esse mercado tão incrível. Poloni, pode despedir do pessoal. Muito obrigado, gente. Vamos com tudo. Pessoal, obrigado por assistir mais um episódio. Falamos diversas coisas muito importantes para o mercado hoje. Estou extremamente contente com o que a gente disse aqui hoje, o que vai vir ainda acontecer nesse nosso podcast. Muito obrigado. Se inscrevam, deixe aquele gostei e principalmente os comentários. Tá? Deixe bastante comentário com o que vocês querem que a gente traga para os próximos episódios e a gente vai tentar responder tudo, não deixar nenhum comentário sem resposta. Muito obrigado. É isso aí. Eu esqueci de falar, o Poloni lembrou. Muito obrigado, Poloni. Curte, compartilha, comenta, ativa as notificações para você não perder nada. Deixa aqui embaixo o seu comentário para a gente saber se você gostou. Entre em contato com a gente também e acesse as nossas redes sociais. Obrigado, até o próximo.